Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café. Eu sou Alisson Paes e neste vídeo eu vou te ensinar a fazer programas que analisam condições e podem responder caso a caso de maneira diferente. E para isso nós vamos fazer um pequeno protótipo. Então imagina que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, deseja fazer um programa capaz de responder às pessoas se elas são obrigadas a votar ou não. E então eles resolvem te contratar para fazer o primeiro protótipo desse programa, que deve dar essa resposta apenas baseada na idade dessas pessoas. Com o que eu vou te ensinar nesse vídeo, você vai ser capaz de modelar e resolver esse problema. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você que ainda não está inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber atualizações, beleza? Você também pode curtir a fanpage do Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Nesse primeiro protótipo, nós vamos considerar apenas a idade da pessoa para responder se ela é obrigada a votar ou não. Então todos os outros critérios que podem modificar a situação de voto, por exemplo, se ela é analfabeta ou estrangeira, nós vamos ignorar. Nós vamos partir de situações mais simples e ir construindo o programa aos poucos. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que quem tem menos de 16 anos não pode votar, nem que queira muito. Então nós vamos fazer um programa que simplesmente pergunta para a pessoa qual é a sua idade e depois, se essa idade for menor do que 16, nós apenas respondemos que ela não pode votar. Eu vou abrir o Atom, meu editor de texto, e nós vamos imaginar esse programa sem nos preocuparmos com as regras da linguagem Python. Então isso aí é mais ou menos assim. A gente pergunta para a pessoa quantos anos você tem. E aí ela nos responde a sua idade. E aí então a gente analisa. Se a idade for menor do que 16, então nós respondemos a ela, você não pode votar. Parece simples, né? Então eu vou salvar esse arquivo como voto.py, né? .py. E repara que logo depois que eu salvo, o Atom reconhece aqui como um programa escrito em Python. No seu caso, se você tiver instalado o Magic Python, como eu indiquei no último vídeo, mas ele estiver mostrando apenas Python aqui, muito provavelmente você ainda precisa desabilitar o pacote nativo da linguagem Python que vem no Atom. Então você vai abrir aqui as preferências, as configurações, vai na seção de pacotes, vai procurar por Python, e aí você vai vir aqui embaixo em Core Package, que são os pacotes que já vêm instalados nativamente com o Atom. E aí você vai desabilitar esse aqui. Ele vai estar parecido com esse aqui, com 3 opções. Aí você vai clicar aqui em cima de Disable. Ele vai ficar do jeito que está igual o meu aqui. Então você vai ficar só com o Magic Python habilitado. E aí, se não tiver Magic Python ainda aqui, você vai clicar e vai procurar por Magic Python e selecionar. Da próxima vez vai estar automático. Tranquilo? Então, continuando, vou te ensinar uma coisa bem interessante agora. Quando a gente utiliza o sinal de jogo da velha, aquele mesmo da hashtag, tudo que vier depois dele, na mesma linha, é considerado um comentário. Um comentário é algo que a gente quer que o interpretador ignore na hora que a gente executar o programa, mas ao mesmo tempo queremos manter dentro do programa, provavelmente para dar algum lembrete ou alguma explicação sobre alguma coisa dentro do código. Então vou comentar todas essas linhas aqui, que não são instruções válidas em Python, a gente escreveu simplesmente em português, para a gente poder comparar depois com o código que vai vir agora mesmo. Então vamos escrever um programa em Python que represente essa ideia que a gente escreveu aqui em cima em português. Vamos escrever o código mesmo. Nós vimos que com a função input, nós podemos enviar uma mensagem solicitando um dado para o usuário. E o que ele digitar vai ser atribuído a uma variável. Então a gente quer aqui qual dado? A idade dele. E a mensagem que a gente quer pedir é quantos anos você tem. Então nós vamos utilizar input e colocar uma string de mensagem exatamente com a frase quantos anos você tem. Então isso é o que vai ser exibido ao usuário. E nós queremos atribuir o resultado do que ele digitar à variável idade. Nós vimos também que tudo que o usuário digita para a gente e recebemos no programa com a função input vem na forma de texto, vem com tipo string. Então nós precisamos também converter esse valor que vai ser digitado da idade para o tipo de dado inteiro, que é o que melhor representa uma idade, né? Então vou botar aqui int no entorno do input. Nós vamos fazer a pergunta ao usuário, quantos anos você tem? E aí a gente espera que ele digite um número, uma idade, que vai vir para a gente como string, nós vamos converter em inteiro e atribuir a variável idade. E agora vem a parte que é o foco desse vídeo, o ensinamento foco desse vídeo, que é se idade é menor do que 16, então, como é que a gente representa isso em Python? Nós podemos verificar condições do tipo se alguma coisa é verdade, utilizando a palavra if, que
traduzindo do inglês, significa se. Então, escrevendo o resto do programa, nós teríamos if no lugar do se, idade menor do que 16, 2 pontos. E usamos a função print para exibir a mensagem você não pode votar. Então, vou te explicar o finalzinho desse programa. Com o if, nós podemos analisar uma condição e executar uma ou várias instruções apenas se essa condição for verdadeira. Então, a forma de utilizar o if, a sintaxe para o if é a seguinte. Vamos escrever if, uma expressão, 2 pontos, e a partir da linha de baixo nós podemos colocar as instruções que queremos que sejam executadas apenas se essa expressão resultar em verdadeiro. Então, essa expressão ela deve ser algo que a resposta é do tipo booleano ou pode ser convertida para o tipo booleano. Nós vimos no vídeo sobre comparações que comparações entre 2 números sempre resultam numa resposta do tipo verdadeiro ou falso, que é exatamente o que a gente está buscando. Então, ela atende a esse critério. Você não pode esquecer de colocar esses 2 pontos no final da linha, logo depois da expressão. E um outro detalhe que você também deve prestar atenção é que essas instruções que vêm depois do if, elas devem ter um recuo em relação ao if, devem ser indentadas. É isso que nós queríamos dizer com indentação no vídeo passado sobre editores de texto. Então vamos salvar esse programa e executá-lo para testar a resposta. Então eu vou abrir aqui uma janela de interface de linha de comando, novamente, entrar na pasta onde está salvo, aqui está o voto, e nós vamos executá-lo. Então, quantos anos você tem? Vou responder 14. Você não pode votar, exatamente como a gente esperava. Vamos executar outra vez, e dessa vez vamos testar com 22. Dessa vez não obtivemos nada como resposta. Por que será? A razão disso é que não é verdade que 22 é menor do que 16, e nós não escrevemos nenhuma outra instrução depois do if. Então esse print não é executado, e o programa acaba sem nos responder nada. Para melhorar essa sensação estranha que temos de ficar sem resposta, podemos escrever um novo print, mas dessa vez escrevendo a partir do começo da linha. Tudo que vier com um recuo em relação ao if, ou seja, indentado em relação ao if, pertence ao escopo do if, e só é executado se a condição que dermos ao if for verdadeira. Para sair do escopo do if, nós podemos escrever uma instrução sem indentação. Então vamos escrever aqui, print fim, igualzinho a mensagem no final da urna depois que vota. Uma outra modificação que vamos fazer é colocar o cursor de digitação na linha de baixo em relação à mensagem do input. Quando a gente está digitando, digitamos a idade logo após o sinal de interrogação, mas eu quero que ele venha na linha de baixo. Para isso, aqui dentro da string de mensagem, nós vamos colocar uma barra e um N. É uma barra inclinada para a esquerda. Esse barra N é um caractere que representa a quebra de linha. Então ele vai colocar uma nova linha para o cursor. Vamos executar, vamos testar e ver se está tudo funcionando como a gente quer. Então, Python 3, voto.py. Quantos anos você tem? 15. Ok, você não pode votar, fim. Vamos testar agora com 17. Obtivemos apenas fim, nenhuma outra resposta. Então podemos avançar. O que acontece quando a pessoa tem mais do que 16 anos? Então tem vários casos. O primeiro deles é que com 16 e 17 anos, o voto é facultativo. Ou seja, a pessoa pode votar, mas ela não é obrigada a votar. Então vamos adicionar esse caso ao nosso programa. Assim como podemos executar algumas instruções apenas no caso em que a expressão dada ao if é verdadeira, também podemos determinar que algumas instruções devem ser executadas apenas no caso em que ela for falsa. E para isso nós usamos a palavra else, que traduzido para o português seria algo como se não, ou do contrário. Então nós vamos utilizar o else para incluir esse caso, acima de 16 anos, no nosso programa. Então ele vem logo aqui, não indentado em relação ao if. Nós colocamos else, 2 pontos, e indentamos as instruções que queremos que sejam executadas apenas se a expressão dada ao if for falsa, logo aqui, indentada em relação ao else. Então nesse caso a gente quer imprimir, você pode votar, mas é facultativo. Vamos salvar e testar. Então, mais uma vez, colocamos aqui 12 anos. Você não pode votar. Ok. Deixa eu aumentar aqui a janela. E agora testamos com
17. Você pode votar, mas é facultativo, exatamente como a gente espera. Ok, testar agora com 35. Você pode votar, mas é facultativo. Não é bem o que a gente quer, né? No Brasil, após os 18 anos, o voto torna-se obrigatório. E para incluir isso no programa, vamos ter que fazer um novo teste, um novo if. Então vamos colocar aqui. Se a idade for menor do que 18, então você pode votar, mas é facultativo. E um novo else. Se não for menor do que 18, você é obrigado a votar. Então vamos salvar e executar para testar novamente. Então vamos lá, voto.pai. Quantos anos você tem? 15. Você não pode votar. Se você tiver 16, você pode votar, mas é facultativo. Se você tiver 18, você é obrigado a votar. E se você tiver 80, você é obrigado a votar. Também tem alguma coisa errada. Após os 70 anos, o voto torna-se novamente facultativo para as pessoas. E o nosso programa não está levando isso em consideração. Para corrigir esse problema, precisamos analisar mais um teste, mais um if. Então vamos colocar aqui. Se a idade for menor do que 70, aí sim a pessoa é obrigada a votar. Mas caso contrário, o voto torna-se facultativo, novamente. Antes da gente testar e verificar se agora nós temos o programa correto, eu quero discutir duas coisas com você. A primeira delas é um termo técnico chamado aninhamento de ifs, que serve justamente para representar essa situação em que nós temos um if dentro de outro. Em Python, nós sempre precisamos aumentar o nível de indentação quando nós temos um aninhamento de ifs. Assim, nós podemos identificar corretamente o escopo de cada instrução, ou seja, identificar a que if pertence cada bloco de instruções. A segunda coisa que eu quero te falar é que Python possui uma palavra reservada chamada elif, que vem justamente da contração de else e if. E ela serve para a gente escrever situações em que precisamos testar várias coisas ao mesmo tempo, evitando esse alinhamento de ifs. Então vamos reescrever o nosso programa utilizando elif. Então a gente teria o seguinte aqui. Else if vai virar elif. A gente pode recuar um pouco o print. Aqui novamente, else if vai virar elif. E finalmente temos só o else. E como é que funciona o programa quando temos elif? Ele vem testando sequencialmente, expressão por expressão, até que encontre uma verdadeira. Naquela que for verdadeira, e somente nela, ele vai executar as instruções correspondentes. Se nenhuma for verdadeira, então ele executa as instruções correspondentes ao else. Lembrando que o else não é obrigatório, então pode ser que nenhuma instrução seja executada. Então agora sim, nós vamos salvar e testar o nosso programa. Vamos lá. Voto.pai. Quantos anos você tem? 10. Você não pode votar. Se forem 17 anos, você pode votar, mas é facultativo. No caso de 28 anos, você é obrigado a votar. 69 anos, você é obrigado a votar. E a partir de 70 anos, você não é mais obrigado a votar, é facultativo. Maneiro, né? Finalmente temos o nosso primeiro protótipo. Será que dá tempo do TSE aprovar até 2018? Então, galera, nesse vídeo nós aprendemos a avaliar condições utilizando if, else e elif. É importante que você se lembre da sintaxe de uso dessas instruções, não se esquecendo de colocar os dois pontos ao final e nem de indentar para marcar o local a que cada bloco de instruções pertence. If, else e elif são estruturas de controle de fluxo da linguagem Python. Nós fomos bem-sucedidos em desenvolver o nosso primeiro protótipo e utilizamos praticamente tudo que aprendemos nos vídeos anteriores. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para dar aquela força. E também curta o Python Café no Facebook. Muito obrigado, até a próxima!